do Andrei Skopf, da Engenharia de Controle e Automação da UFSM. Andrei, está contigo. Sucesso. Tá bom. Só vou botar aqui de novo. Aí, tá. Agora tá certo. Tá, então eu vou apresentar a defesa do TCC, intitulado VEM, que é uma plataforma de transporte coletivo por demanda, implementação do aplicativo para o usuário. Eu já tinha iniciado esse trabalho no projeto integrador e esse foi uma continuação dele. Então, qual foi o nosso trabalho? O trabalho foi o VEM, que é um novo jeito de desenvolver. Andrei, eu não tô vendo a tua tela. Não? Tá, só que acho que tem que ir para outra guia para mim, para aparecer o meu rosto, no caso. Junto. Para mim tá aparecendo. Tá, eu acho que tá aparecendo. Aqui aparece também. Tá conseguindo? Eu vou ter que sair. Conseguiu agora, professor? Sim, pode seguir. Tá. Então, essa foi a nossa identidade visual criada para a aplicação, por se tratar de um aplicativo e um modelo de negócio. Então, nós criamos o VEM. Qual que é o problema? 7% dos brasileiros, eles residem em 48 municípios com mais de 500 mil habitantes no Brasil. Com isso, essa população, ela não existia ou ela estava espalhada por cidades do interior. Com isso, surge uma forte demanda por mobilidade, devido a esse acúmulo de cidade. Como o governo pode solucionar isso? Ele realiza investimentos em infraestrutura, só que esses investimentos do governo, eles são caros e demorados. E também nessa linha tem aplicativos de transporte privado, como o Uber. Essas medidas, elas não envolvem, elas somente postergam todos os anos, inúmeros veículos voltam a andar a circular nas ruas, o que aquela medida de alargamento de via não vai resolver no longo prazo. Ou seja, vai voltar a ficar congestionado pelo trânsito, vai demorar mais, e é só uma das gigantes que vai voltar e vai ficar a mesma coisa. Qual que é a nossa solução? É um sistema que não depende de locais fixos de embarque e desembarque que são ineficientes para os passageiros. O nosso sistema ele propõe o desenvolvimento de um sistema de transporte urbano compartilhado, que é coletivo, com rotas dinâmicas, que esse sistema que o serviço é oferecido por vans e nas rotas dinâmicas. E o aplicativo ele é usado para solicitação de jornada pelo usuário. A solicitação é utilizada pelo aplicativo, informando horário, origem e destino. Quais são as soluções existentes hoje para isso? A Buzzer, que ela é fornecida por uma empresa privada com tecnologia brasileira. A Ubus, que ela é fornecida por uma empresa privada, também com tecnologia brasileira. E a Citybus 2.0. A Citybus 2.0, que ela é fornecida por uma empresa privada também, e com tecnologia produzida pela Viatec de Taiwan. E também o já conhecido transporte coletivo urbano, que é fornecido por empresas privadas, na maioria das vezes, e regulamentado pelo município. Qual que é o comparativo das soluções? Quanto à área de atuação, vamos comparar os veículos, as paradas, as tarifas e o custo de implementação. Quanto à área de atuação, a Buzzer trabalha com intermunicipal e interestadual, a Ubus intramunicipal, a Citybus 2.0 intramunicipal e a vem para trabalhar de forma intramunicipal. Os veículos. A Buzzer utiliza tratamento de veículos próprios, a Ubus são veículos próprios, a Citybus 2.0 trabalha com veículos próprios, a VEM ela tem a ideia de trabalhar com veículos parceiros. As paradas, elas são pré-definidas na Buzzer,
pré-definidas e dinâmicas na Cifras 2.0, e na VEM elas são dinâmicas, totalmente dinâmicas, pode parar em qualquer lugar e pegar o veículo naquele lugar. As tarifas, buzzer, elas são mais baratas que os ônibus tradicionais, porque ela utiliza fretamento, e a U-Bus, ela tem ônibus mais caros, tarifas mais caras que os ônibus tradicionais, porque ela busca trazer mais conforto. O Bus 2.0, ela possui uma tarifa mais cara que os ônibus tradicionais e mais barata que o ride sharing, que seriam os casos de Uber, 99 e esses outros aplicativos. E a VEM, ela vem para trabalhar com uma tarifa mais cara para algumas viagens mais longas, e outras que os ônibus tradicionais, e mais barato que o ride sharing no trajeto normal. E o custo de implementação. Da Buzzer, ela possui um custo baixo, a U-Bus tem um custo alto, e a Bus 2.0 também tem um custo alto. E a VEM, ela tem um custo baixo, principalmente na questão de não precisar de veículos próprios para trabalhar com ela. Ela pode ter tipo, só o software e o sistema que isso vai funcionar. As tecnologias utilizadas. Nesse projeto, nós utilizamos o React Native, o GPS, o Google Maps API, o Firebase, o Adobe XD, Design UX e o Pagare. Sobre o pagamento. Nós utilizamos o Pagare para fazer a realização a questão do pagamento, que foi realizada a integração com essa plataforma, que ela vai fazer toda a questão do cartão de crédito, dos planos pré-pagos, e também ela possui ferramentas para verificação de segurança, e também a questão de salvar os dados do usuário, como números de cartão de crédito, ou seja, nada é salvo no nosso banco, é somente uma chave de criptografia que nós enviamos para quando precisamos fazer alguma solicitação, o que garante total segurança para o usuário. E através dela é possível integrar o pré-pago e os planos mensais, os pagamentos pontuais com cartão de crédito. Quais foram os conceitos utilizados? Foi utilizado o conceito de trilateração, que é um conceito matemático utilizado para definir a posição do GPS, e o receptor GPS ele vai calcular a distância em função do tempo que o sinal emitido por um dos satélites leva para retornar até ele. Ele vai considerar 3 satélites e vai pegar o tempo de cada um dos satélites e vai calcular com base nisso. Sobre o cálculo de rota, ele não foi implementado no aplicativo por questões de ser algo muito demorado, extremamente complexo para fazer totalmente funcional. Então, a gente fez um estudo verificando quais aplicativos estão disponíveis, quais algoritmos estão disponíveis e que soluções poderiam ser usadas. Então, nós elencamos algumas, que esse foi o algoritmo utilizado para fazer uma simulação na cidade de Nova York, em que 3.000 veículos com capacidade para 4 pessoas, eles transportariam 94% da demanda total de Nova York. E apenas 2.000 veículos com capacidade para 10 pessoas, eles transportariam 95% dessa demanda. Ou seja, seriam 1.000 veículos a menos nas ruas rodando, poluindo menos, tendo toda essa questão. E esse algoritmo ele realoca os carros ociosos, o que deixa o sistema 20% mais rápido. Outro algoritmo disponível foi esse colocado, do Aydin Casar, que ele é baseado em características como sexo, idade, emprego e a sua vontade ou não de conhecer novas pessoas. E ele analisa esses fatores sociais. Quando você não quer conhecer alguém, não quer conhecer novas pessoas, ele pode simplesmente negar aos usuários, negar que ele não vai direcionar novos usuários, pessoas que ele não conhece, e se ele quiser conhecer novas pessoas, ele vai direcionar pessoas que queiram conhecer novas pessoas também. Outro algoritmo foi o do caixeiro viajante com múltiplas caronas, que ele se aproxima bastante da solução que nós propomos aqui, que ele
traz análise de três algoritmos, que é o algoritmo exato, evolucionários e colônia de formigas. O algoritmo exato ele tem uma questão de um tempo maior, mas ele traz bem mais precisão e menor custo, mas também exige mais poder computacional para trabalhar com ele. Os outros dois eles possuem características, possuem resultados no algoritmo colocado bem semelhantes. Como que nós funciona o sistema? Basicamente, o usuário vai solicitar uma viagem, vai verificar se possui mais solicitações na área de abrangência e vai criar uma solicitação. Se não existirem mais solicitações, ele vai criar uma solicitação de parada e vai iniciar a rota. Se os destinos são parecidos, ele vai verificar se eles são parecidos e vai criar uma solicitação de parada, se não forem. E se sim, ele vai tentar otimizar a rota para realizar as viagens. Quando ele tentar otimizar a viagem, ele vai solicitar a viagem ao veículo próximo, vai verificar se o embarque foi realizado. Se sim, ele vai verificar se existem novas solicitações. Se não, ele vai ficar aguardando até o embarque ser realizado ou finalizar o ciclo para caso de o usuário não querer. E se existirem novas solicitações, ele vai verificar e vai retornar ao ciclo se existirem. E se o desembarque for solicitado, ele vai finalizar o ciclo. Sobre o aplicativo móvel. Esse foi o aplicativo móvel desenvolvido, uma das telas. O database dele é baseado no Firebase. E o aplicativo ele tanto para o usuário quanto para o motorista, ele é integrado ao React Native, ao Google Maps API e ao GPS. Essas são as telas que foram desenvolvidas. Essa é a Splash Screen, que é a tela de carregamento do app, a tela de login, permitindo a autenticação e criação de um usuário utilizando o Firebase. O aplicativo, aqui tem a tela de viagens, bem semelhante a algumas telas já conhecidas de aplicativos como o 99 e Uber, porque segue a mesma ideia, essa ideia central segue aqui, só que é a questão do compartilhamento que é colocada. E nessa tela é possível solicitar uma viagem, pesquisar um local e calcular o preço. Ela é integrada com o Google Maps API, o Google Place Autocomplete e o Google Maps Direction para fazer a questão do preço das viagens. Também foi realizada a tela de pagamentos, que é a tela onde são realizados os pagamentos, e a escolha de cartão de crédito, e essa tela ela é integrada ao Pagar, que eu mencionei antes, e também tem a questão das viagens realizadas, que é onde é possível visualizar as últimas viagens, e ela é integrada ao Google Maps API. O aplicativo, o menu lateral é possível acessar todas as funções disponíveis no app. Também é onde encontra-se o perfil do usuário e esse é integrado ao banco de dados. Confirmação de dados. Pensando na questão de segurança, a gente trabalhou com uma confirmação de dados para verificar que o usuário realmente é ele. Então, no momento que ele criar um login, ele vai tentar verificar quem que é esse usuário a partir de algumas coisas que ele vai solicitar, como o nome, o telefone, o CPF e o endereço dele. E aqui tem um vídeo demonstrando o aplicativo funcionando. Esse foi o aplicativo. Agora vamos tratar da questão do modelo de negócio. Nós bolamos dois cenários, um cenário pessimista e um cenário otimista. Esse é o cenário pessimista, em que nesse cenário, poucos veículos e proprietários aceitam trabalhar no nosso sistema. E com esse número reduzido de veículos, o tempo de espera ele vai tender a ser muito maior, o que vai dificultar que os usuários vejam uma imagem boa da plataforma
prejudica a imagem da empresa e dificulta dela ter uma boa adesão. No cenário otimista, inúmeros veículos e proprietários aceitam trabalhar no sistema e com uma boa oferta dos veículos, a chance do sistema ter uma grande adesão ela é enorme. Então, porque o custo vai diminuir e a velocidade e vai ser muito mais confiável o sistema que o público vai ver como melhor para ele. O modelo de negócio, a respeito dos lucros. Ela é cobrada uma taxa fixa de 17% dos motoristas e o motorista ele receberá um total de 80%, 83% do total da viagem. Porque foi bolada uma estrutura simples. Porque se fosse criado algo difícil, complicado, com várias tarifas dinâmicas, essa questão, seria muito difícil de ajustar o preço posteriormente, porque poderia não dar certo o algoritmo e ter que subir o preço para poder cobrir os custos dos usuários, dos aplicativos dos parceiros. Qual que é o esquema de preços? Cobrado do usuário. A viagem ela inicia com o valor inicial de 13,50. Se o contador tiver um tempo maior que 30 minutos, ele vai adicionar R$1 ao valor final a cada 30 minutos. Mas se o contador não for maior e a viagem ultrapassar 10 quilômetros nesse tempo, aí ela vai ignorar o preço do contador e vai adicionar 60 centavos por quilômetro rodado a cada quilômetro. E vai finalizar a viagem, normalmente, quando terminar o período da viagem. Para trabalhos futuros, o que foi elencado? O desenvolvimento do algoritmo do cálculo de rotas otimizado, questão de colocar todos aqueles algoritmos que nós vimos que dá para usar, pegar e adaptar para o nosso sistema, fazer a criação da interface do motorista, fazer uma implantação da integração do aplicativo do motorista com o aplicativo do usuário que foi desenvolvido, e também fazer com a consolidação do servidor VEM e o teste da eficiência do modelo de preços criado a partir de simulações com diferentes cenários e demandas. Obrigado. Obrigada, Andrei. Vamos passar à fase das perguntas? Certo. Professor Clayton, pode começar, por gentileza? Aqui é o primeiro da minha lista aqui. Ok, ótimo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite ao Andrei, à professora Márcia. Também uma satisfação participar novamente desse trabalho, dessa banca do trabalho. Eu já conhecia o trabalho no projeto integrador e eu vi essa grande evolução do trabalho aqui no teu TCC. Então, a gente vê esse amadurecimento do teu trabalho também. Então, parabéns. Também gostaria de parabenizar pela tua apresentação. Ela ficou muito boa, muito clara. Eu acho um perfil bem interessante esse que tu nos mostrou. Eu acho que é uma tendência se fazer apresentações desse tipo. Então, gostei muito da forma que tu apresentou o teu trabalho. Foi muito ilustrativo essa apresentação. Bom, eu tenho alguns comentários aqui para fazer, Andrei. Alguns erros de português, depois, esses são fáceis de você arrumar. Eu estou aqui acompanhando pelo meu PDF, depois eu vou te mandar. Tá. Uma questão aqui que tu coloca, eu acho que eu te perguntei isso também lá no teu integrador, eu vou te refazer a pergunta na página 19. Tu comenta que o custo da implementação no teu sistema do VEM, ele é um custo baixo, né? Eu queria te perguntar uma coisa, quanto por cento do teu, se você fosse entregar esse produto aos usuários finais, quanto por cento deles já tem pronto? E quanto falta? E qual é o custo para te completar esse teu produto? Essa é uma dúvida que eu tenho. Tá. Eu acho que hoje, eu tenho mais ou menos quase certeza, que hoje estaria pronto uns 40%. Então eu acho que eu tinha falado, geralmente o custo de criação de um aplicativo gira em torno de 100, 200 mil. Eu acho que hoje
algo em torno de 50, 70 mil, se fosse contratar um programador, eu acho que seria algo aceitável. Se fosse desenvolver com uma equipe totalmente treinada, digamos assim. Não só eu desenvolvendo, no caso. Certo. Essa é uma questão. A tua ideia para o futuro, eu não sei qual é, que é o teu objetivo de vida, mas é concluir esses trabalhos, porque tem algumas partes aí que são bem diferentes do teu projeto, né? A tua ideia é você fazer essa conclusão ou contratar pessoas para agregar esse Não, serviço? a ideia é eu mesmo concluir. Se eu conseguir, vai demorar um pouco aí, por questões de algumas coisas a gente não sabe, vai aprendendo no decorrer, mas a ideia é eu mesmo. Tá? Então, o teu custo é baixo comparado com essas grandes plataformas, que devem estar na ordem de milhões de reais, enfim. Sim, sim. Tá. Bom, vamos seguindo aqui alguns errinhos de português de novo, depois corrijo, não vou comentar muito eles agora. Tá, outra questão. Você está usando aqui várias ferramentas, várias APIs. A princípio, você usou agora só ferramentas gratuitas, né? Mas quando você fazer escalar isso, colocar no mercado, elas vão ter um custo. Você chegou a quantificar o custo dessas ferramentas? O custo ele vai crescer conforme o número de usuários, né? Então ele é um custo meio, não dá para se dizer que ele é linear, mas ele cresce seguindo uma linearidade, mas não é muito alto também. Eu não cheguei a quantizar quanto que vai dar, mas são ferramentas que dá para escalar bastante sem ter um custo alto. Essa é uma questão depois para te pensar na sua precificação, porque vai ter um custo com o Google Maps, com esses outros aplicativos, essas outras ferramentas que você está usando, e é interessante tomar cuidado para, entre aspas, não ter prejuízo no final quando tu lançar esse teu aplicativo. Sim, sim. Bom, outras questões. Eu vou seguindo. Tá, mais um erro de português. Tá, uma questão importante aqui, eu sou leigo, mas acho que é interessante. Nessa parte da precificação, existe tributação para esse tipo de projeto? Como é que funciona isso? Eu vi que tu não colocou, tu foi bem simplista, né? Existe ou Tá. não existe tributação para esse tipo de aplicativo? Existem alguns embargos ainda legais, digamos assim, porque diz que se toda a questão todos os aplicativos, toda a questão de mobilidade coletiva é gerenciada pelo município, então é algo que tá andando para se cair isso, para quebrar esse monopólio, digamos assim, porque a Buzzer é um exemplo que ela está quebrando o monopólio em vários estados no quesito na gama de atendimento deles. Mas tem uma taxa, sim, realmente, que é mais ou menos a mesma questão do transporte, por exemplo, Uber e outros. Certo. Bom, deixa eu seguindo aqui. Outra questão que eu acho que é crucial para o teu futuro desse projeto são os algoritmos de cálculo de rota. Você apresentou alguns algoritmos aqui. Esses algoritmos, eles são open source, são livres, você tem que pagar algum royalty. Como é que funciona você pegar um algoritmo desses prontos? Isso eu fiquei em dúvida também. Eles são dados como eles são implementados. Ele não é dado o algoritmo em si já implementado em alguma coisa, mas ele é dado um algoritmo em alto nível dizendo como ele é implementado. Aí teria a questão de tu transferir para o teu projeto e ver como que ele trabalha, né? Como que ele se encaixaria no teu projeto. Então, você teria que comprar esses algoritmos, é isso? Tem algoritmos que são livres também, que são publicados livremente, assim. Tá, então tem as duas alternativas. Ou você pode comprar um algoritmo ou partir para um open source. Isso. Okay. Bom, mais algumas questões. Só essa questão, uma questão da solicitação de embarque. Você definiu aqui na página 33 um raio. Quer dizer que você vai definir um raio e se a pessoa estiver fora daquele raio, você não pega aquela pessoa, é isso?
Aquele, por exemplo, se eu tô num raio, a outra pessoa está dentro de um raio, eu vou pegar e verificar as pessoas que estão naquele raio quando alguém tiver aceito, quando um veículo tiver aceito a viagem. Vou verificar se tem mais usuários naquele raio. Se não tiver nenhum usuário dentro daquele raio, estiver fora do raio, aí vai ser, se não estiver fora do raio, ele vai transferir para outro veículo que esteja próximo. Não vai ser para o mesmo que aquele ali, porque daí aquele ali vai otimizar o tempo para ele poder fazer a viagem dele normal. Aqui mais umas questões. Essa do raio. Tá, só na tua conclusão aqui no final. Desenvolvimento. Tem um parágrafo que fala assim: a utilização da experiência e de vivências permitiu a previsão de erros. E o que você quis dizer com esse parágrafo? Eu fiquei um pouco em dúvida. A experiência tua nesse programa permitiu previsão de erros. Eu fiquei um pouco em dúvida aqui nesse parágrafo. Não sei se é interessante colocar Só um dessa pouquinho, deixa eu forma. abrir que Bem no final, eu não lembro como é que. um desses Deixa eu ver parágrafos da como é que eu vou. conclusão, talvez ela está um pouco extensa, talvez tu retirar esse. Eu não sei se tu participou de algum outro aplicativo, isso eu fiquei em dúvida. Ou tu quis trazer uma Sim, experiência do outro. É isso que tu quis eu dizer? participei de uma outra startup que o professor Hélio também já conhecia, que foi feita na disciplina dele, que foi a Buzz, que nós desenvolvemos um aplicativo também Isso. para mobilidade urbana também, só que voltado para ônibus aí. Tá, isso que eu quis dizer. Tá. Não, perfeito. Bom, da minha parte, eu deixei alguns comentários aqui no teu texto, mas são comentários menores, né? Tem mais um outro que eu acho que tu já respondeu, mas tu não chegou a fazer algum teste ainda, né, com o usuário final, porque tu não tem um algoritmo, né? Não, porque tem essa questão que não seria possível testar com o usuário final. Eu fiz testes de campo, que aquele vídeo que eu mostrei foi um teste de campo, mas com o usuário final não foi testado ainda, porque tem uma questão de software ali que impossibilita isso. Tá. Bom, da minha parte seria isso. Eu queria parabenizar o Andrei, parabenizar a professora Márcia desse projeto. Gostei bastante desse trabalho teu, que começou há bastante tempo ali no integrador, e a gente conseguiu ver essa tua evolução, esse teu crescimento como futuro engenheiro. Está chegando já a hora da tua formatura também, então gostei bastante que está buscando lançar um produto, montar uma empresa. Isso é fundamental, né? É fundamental que vocês, como engenheiros de controle de automação e de outras áreas, busquem esses novos mercados. E esse aqui é de um aplicativo. Eu acho que é um mercado bastante grande, e deu para ver esse teu amadurecimento, deu para ver que tu não começou do zero. Então, tu teve uma experiência prévia lá com o Sorelli em uma outra disciplina. Então, dá para ver que tu está conseguindo colocar uma roupagem legal no teu trabalho. Ele está começando a ficar com uma cara de produto, não só um TCC acadêmico, e esse é um grande desafio e não é fácil. Então, parabenizo vocês pelo trabalho e desejo uma boa sorte no lançamento desse produto no futuro. Então, parabéns. Essas são as palavras. Obrigada, Clayton. Vamos prosseguir, professor Hélio, suas considerações. Perfeito, Márcia. Me escutam? Uhum, sim. Sim. Ok. Bom, primeiro, obrigado a Márcia e o Andrei aí pelo convite de poder participar aqui junto com o Clayton, da avaliação e de uma reflexão sobre esse trabalho do Andrei. Como o Andrei comentou, eu desse trabalho especificamente eu não acompanhei, mas o trabalho anterior a esse, que era a Buzz, eu acompanhei e era um entusiasta da proposta, né? E
na minha percepção, assim, uma percepção muito amadora, né? Eu diria que o Buzz, que é o aplicativo anterior, tanto teu quanto do... Como era o nome do outro menino? Thales. Do Thales. O que aconteceu ali foi que vocês perderam o time, na minha percepção, de entrar no mercado, sabe? E esse, para mim, é o grande diferencial que eu tenho notado aqui das empresas que a gente tem incubado, que é a questão do time onde se entra no mercado. O que aconteceu com a Buzz? Vocês ficaram ali, vamos dizer, acredito que praticamente 2 anos desenvolvendo a plataforma, né, Andrei? E quando vocês foram lançar a plataforma, uma grande empresa, vamos dizer, associada com o transporte urbano de Porto Alegre, lançou um outro produto similar ao de vocês e complicou. E, além disso, surgiu uma plataforma local também, que com outro princípio, mas com o mesmo objetivo. E isso, tipo assim, da noite para o dia, acabou com o negócio de vocês, né? Isso é um risco muito grande, que é essa barreira de entrada. Professor Hélio, o senhor mutou o áudio. Não sei por que bloqueou sozinho aqui, mas... uma outra empresa local aqui, a Emotify, não sei se eu acredito que todos conheçam ou já ouviram falar. A Emotify que fazia conexão entre doadores de sangue com bancos de sangue e essa aproximação. O que aconteceu? No momento em que a Emotify, que eram os guris aqui, e que é da engenharia também aí, estavam com a plataforma bem concebida, pronta, o Facebook enxergou naquilo uma grande oportunidade e lançou a mesma coisa no Facebook. E aí praticamente inviabilizou, diria, o negócio deles, né? Não sei se tu concorda com isso, André, se tu conhece esses... Sim, eu conheço eles, os guri. Então, por que eu te pergunto isso, assim, ó? Porque... E dentro desse teu trabalho, eu acho que a nossa função da banca aqui, até pela concepção do teu trabalho, ela tem dois enfoques. Um enfoque é da viabilidade da implementação técnica desse conjunto de algoritmos e a outra é o modelo de negócio, né? Essas duas questões. Eu vou me deter um pouco mais na questão do modelo de negócio. O Clayton já abordou bastante a questão das ferramentas utilizadas, o open source, aquelas que são pagas, o que não é, e uma visão de custo sobre isso. Embora eu ache que no teu trabalho, o modelo de negócio e análise do envolvimento, digamos assim, do comprometimento financeiro, ela está muito superficial, poderia ser mais abrangente, mas isso é uma questão que tu pode corrigir com o tempo, né? Mas em relação à questão do modelo de negócio, eu te diria assim, ó, qual a barreira... Eu vou te fazer uma série de perguntas, mas em relação ao modelo de negócio, tá? E muitas por curiosidade, tá? Eu sou um entusiasta desse mundo aqui, do empreender, me entusiasmei meio velho nesse processo, portanto, hoje só sou um entusiasta e um grande incentivador de vocês seguirem vocês jovens, né? Seguirem esse ramo. Então, eu te pergunto assim, ó, qual a barreira de entrada para esse teu... Vamos supor assim, eu vejo um potencial legal dentro da proposta que tu implementa, tá? Que vocês implementam, na verdade, tu com a Márcia. Eu vejo um potencial legal, mas eu vejo também uma grande fragilidade. Essa fragilidade é a questão da barreira de entrada de outros aplicativos já consolidados e, digamos, com amplo uso. Vamos pensar aqui localmente. Qual a barreira de entrada que teria para o Garupa implementar dentro da plataforma do Garupa uma janela para transporte, vamos dizer assim,
corporativo, vans, enfim. Tá, eles têm uma questão de, principalmente eu acho que de foco, que foge também do escopo deles, porque eles não têm o foco de trabalhar com coletividade, eles têm o foco de prestar um serviço ponto a ponto, conectando um usuário ao motorista. Então, eu acho que teria essa questão, principalmente. Tá, eu te digo, ó, o mundo de negócios, o foco é em ganhar dinheiro. Certo? Entendo que tu queira dizer que o foco dele é o transporte ponto a ponto. E entendo que essa é a diferença dos negócios. Mas se aí estiver uma grande oportunidade de negócio e uma, digamos, uma janela de oportunidade, eu não vejo muita dificuldade para ser implementado isso, visto que eles já têm uma bagatela de usuários já conectados via seus aplicativos, né? Que é mais ou menos a questão que eu te comento aí do Emotify e do Facebook, né? Na medida em que o Facebook implementou a mesma facilidade ali, operacionalidade, para que os usuários do Facebook se tornassem também doadores, isso tirou o negócio deles da jogada. Então, eu vejo nisso aí uma fragilidade que precisaria ser melhor modelada enquanto modelo de negócio, né? Essa é uma primeira questão. A segunda questão, e tu bem conhece isso, qual a pesquisa de mercado que foi feita para esse aplicativo? Tá. A gente não realizou uma pesquisa de mercado direta, toda bonitinha, bem digamos assim. Como é que eu vou dizer? Mas existem as questões das soluções que já existem, que são soluções bem locais. Eu quero te perguntar, vamos dizer assim, mais objetivamente. Esse teu aplicativo ele tem um foco. O foco é no transporte, vamos dizer, de vans, né? Sim. Qual, digamos, o índice de aceitação em proprietários de vans para esse aplicativo? E qual a dimensão dessa análise que vocês fizeram? E se foi feito isso? Porque não adianta propor algo que as pessoas não queiram consumir. Tá, sobre isso. Os veículos, geralmente de vans, eles são usados para quê? Para transporte escolar ou para transportes fretados. E na maioria do tempo, esses veículos eles estão parados na garagem, somente consumindo tempo, se desvalorizando. Mesma coisa que os carros aconteciam com os carros, que as pessoas resolveram colocar o Uber. E hoje, por exemplo, no contexto de pandemia, o transporte escolar, os usuários os motoristas de transporte escolar, eles não estão tendo nenhuma renda. Nesse contexto, as pessoas também estão migrando para isso, para essa questão de estudar em casa, trabalhar em casa. Então, essas pessoas elas não teriam a renda delas como era antes. Tu falou duas coisas aí que são extremamente importantes. Na minha percepção, e uma delas eu te perguntei, mas não tinha parado para pensar nisso, que é a janela de oportunidades. Tipo assim, ó, hoje existe uma dor presente no mercado, que é esse volume aí, vamos dizer, imenso de vans escolares paradas, né? Porque não tem esse transporte. Quer dizer, esse hoje seria uma alternativa extremamente importante para eles e que poderia facilitar, inclusive, a questão do transporte coletivo aí, que hoje está sendo limitado em termos do usuário que podem circular em ônibus justamente pela questão da contaminação. Então, acho que o time seria agora, né? E acho que isso é uma questão que a gente um pouco perde isso. Mas pelo que tu falaste aí, ó,
E aí eu digo assim, ó, dentro do modelo de negócio, eu não estou entrando no modelo técnico do aplicativo, que eu acho que ele é viável e existem outras plataformas aí implementadas com transportes diferentes que já se mostraram ser viável, né? Então, do ponto de vista técnico, eu não questiono esse modelo de vocês, porque ele é viável e já tem a sua validade comprovada. O que eu questiono um pouco, e eu não questiono, eu quero saber até qual foi o grau de profundidade dessa questão de modelo de negócio. E sinto aí uma fragilidade que é tipo assim, ó, não foi feita uma pesquisa mínima de interesse ou de motivação com proprietários de vans. Tipo assim, sabe, fazer uma pesquisa de mercado e ver o grau de aceitação que teria isso, né? Não, acredito que não foi feita. Acho que isso era uma questão, enquanto modelo de negócio, que deveria ser feito. Certo? Não sei se tu concorda comigo. Não, concordo sim, eu acho que foi um ponto falho, que eu acho que é algo que se pretende fazer caso siga o projeto, para verificar realmente não ser tempo investido, dinheiro investido, uma coisa que não vai dar. E a outra questão é o time, né? E aí eu cito novamente, digamos, a experiência de vocês mesmo com a Buzz. Tá? A outra questão que eu volto a fortalecer um pouco é a preocupação e aí eu diria mais, quem for tocar esse negócio à frente, se for ser tocado, é essa barreira de entrada. O que vai servir como barreira de entrada para me complicar a vida de um garupa entrar nesse processo, tá? Porque eu estou falando de garupa, mas vale para qualquer outro, o 99 táxi também, o 99 ele se modificou e entrou no mercado, aí tem ampliado o seu mercado com outro nicho, né? Então, acho que é uma questão. Uma questão que o Clayton já abordou, e é que eu acho que tem uma questão legal aí, tá? Que é essa questão que esse tipo de transporte, ele é, na minha percepção, eu estou chutando pelo sentimento, ele ainda é um transporte do ponto de vista clandestino. Vamos dizer assim, não autorizado. Então, isso seria uma outra barreira de entrada e tu tem aí também, nesse caso, como tem em outros, uma barreira, não uma barreira, mas um mercado estabelecido, um pool estabelecido, que é do transporte coletivo, com força e com, digamos, capacidade de intervenção no sistema que pode, digamos, inviabilizar a entrada de vocês nesse negócio se não tiver um apelo popular forte de querer, por exemplo. Se a gente pegar Uber e outros transportes, houve também a mesma rejeição. O que impediu de ser tirado isso de mercado? A população queria consumir isso, né, esse serviço. E a população é que venceu essa luta aí nessa questão do transporte, nesse tipo de transporte. Então, acho que isso é uma questão importante, né? Uma outra questão que entra, eu acho que a questão da monetização proposta, eu acho, ela segue muito o modelo desses transportes que a gente conhece aí, Uber e mais. E esse também eu acho que é um movimento que ele se mostra, pelo menos do ponto de vista, no caso de Uber, Garupa e Companhia Limitada, com uma boa rejeição do ponto de vista dos motoristas pela elevada taxa paga, né? Não sei se aqui também não seria algo um impeditivo a mais, né? Porque, diferentemente, eu não sei se hoje, acredito que não, acredito que Uber, Garupa, essas coisas não estejam pagando nenhuma taxa municipal para operar, mas a van já paga uma série de taxas municipais, né? E aí eu não sei
o quanto pode haver esse implicativo legal, porque, tipo assim, é difícil eu pegar para um motorista de um Uber e dizer o seguinte, ó, tu está impedido de entrar no mercado. Ele não tem comprometimento nenhum, ele não vai perder nada, ele não vai perder a carteira dele, estou chutando aqui, tá? Um motorista de van que tem que ter, digamos, um alvará municipal para poder ter o transporte dessa van, do ponto de vista da van escolar, ou de próprio transporte corporativo, isso pode ser um impedimento dele perder o alvará caso ele esteja no transporte clandestino. E aí ele não vai para um negócio porque ele pode ter implicações legais que são mais fortes do que um motorista de Uber ou desse garupa. Não sei se vocês concordam comigo. Tá, sim, sim. Não sei se chegaram a pensar nisso. Tá, não tinha chegado a pensar nessa questão mesmo. Porque... Mas é algo para... E talvez aí surja a necessidade, por exemplo, de um pré-acerto, um pré-ajuste com o poder público, né? Porque isso vem a facilitar a questão do poder público na questão de mobilidade urbana, né? E aí, tendo o poder público do lado de um aplicativo como esse, as condições de viabilização são mais fáceis, acredito eu, né? Sim. Eu senti falta, nesse teu modelo de negócio, de uma planilha de precificação, tá? Qual os custos que tu tem para implementar esse sistema? Qual o custo, os custos, vamos dizer, recorrentes e fixos? Quais os custos variáveis? Qual a necessidade de investimento? Qual o tempo de retorno desse recurso? Esses dois cenários que tu colocas ali, o pessimista e o otimista, eu entendo que eles são bem simplistas, eles poderiam ser mais aprofundados, né? Entendo que isso não deva fazer parte, possa não fazer parte do TCC, porque o foco é a implementação técnica e por trás também uma modelagem aí viável de negócio, mas acredito que se for levado à frente essa ideia, essas análises aí teriam que ser bem mais profundas, até para que vocês tenham noção do tamanho do pulo que vocês vão ter que dar. Uma coisa para mim que não ficou bem claro, quer dizer, eu não consigo, não tenho bem percebido isso, a questão das rotas dinâmicas, tá? Não sei se é por um engessamento mental aqui, eu não consigo perceber essa rota dinâmica e, tipo assim, de eu pegar o passageiro ou o solicitante ali naquele ponto que ele pediu, sabe? Eu acredito que teria que ter, digamos, Por quê? Porque isso aí começa a fazer volta e dar volta e o tempo de transporte, digamos assim, às vezes tu pegou um usuário que quer ir num determinado ponto e tu está indo para aquele ponto, tu tem uma previsão de chegada. Na medida em que chega um usuário novo e ele tem que desviar a rota para pegar aquele usuário novo, isso já vai ser um complicador no tempo dos que estavam já com uma rota pré-definida ali de tempo. Não sei se tu entende o que eu quero dizer. Então, Sim. E do ponto de vista do motorista, ele vai querer pegar o quanto mais de gente. Se ele, tipo assim, eu vou andar vou sair da rota 3, 4 quadras para pegar alguém ali. Se naquela ida tiver mais uns 2 mais distantes, ele vai indo e qual o limite disso para que ele não faça as pessoas ficar passeando pela cidade enquanto compromisso? É diferente, né? O Uber já faz isso. E muitas vezes isso é um problema, né? Por quê? Porque o Uber, tu tá com uma pessoa, né? Que é o Uber carona compartilhada, aquele, né, que sai o custo mais barato. Por exemplo, eu aqui não posso me basear por mim, mas eu não pego nunca esse tipo de Uber, né? Por várias questões. Uma tu comentaste aí, que é o perfil do usuário, quem é que eu vou compartilhar comigo, quer dizer,
Uma dessas ali, eu estou bem, entra um cara ali completamente borracho, bêbado, seja lá o que for. Então, tipo assim, eu acho que é um complicador. Me intrometendo um pouco, tem um trabalho que sugere justamente montar quem vai nos carros pelo perfil do usuário, achei bem bacana. Aí, então, além da rota fechar, os usuários têm que ter perfis similares. Achei bacana para conhecer pessoas na viagem. Eu achei sensacional isso aí. O Andrei chegou a abordar levemente essa questão aí lá. Eu acho que no modelo de... Nos algoritmos. Foi. Oi? Nos algoritmos disponíveis eu abordo isso. Isso. E aí eu acho super legal isso aí. Quer dizer, uma pessoa, tu tá com um grupo dentro do carro que tem um determinado perfil ali que tu já cadastrou o teu perfil dentro desse grupo, vamos dizer, dentro do aplicativo. E aí tem uma pessoa ali que pediu o deslocamento e se encaixa perfeitamente naquele tipo de perfil, vamos dizer. E eu acho legal isso aí, sabe? Ou, digamos, não tem nada a ver com o perfil. Vamos dizer que... Então, eu acho que isso traz um apelo adicional interessante para o aplicativo. Sabe? Eu acho que para o de vocês aqui. Principalmente porque o de vocês, ele se baseia no compartilhamento. Né? Então, achei bem interessante isso aí. E acho que isso potencializa bastante o aplicativo. E aí, eu não acredito que... Bom, com certeza Uber e Garupa não usam esse tipo de algoritmo, até porque o modelo de negócio deles é diferente, né? Não sei se nesse do carona compartilhada fala, mas acredito que não. E aí o desenvolvimento disso dentro da plataforma, eu acho que é um diferencial que introduz uma barreira de entrada adicional, né? Porque introduzir todo esse algoritmo, vamos dizer, que a Márcia comentou aí, que tu também comentaste, dentro de uma plataforma já imensa estabelecida, eu acho que o grau de dificuldade é maior aí. Aí não é minha área, a área da Márcia aí, mas eu acredito que sim, né, Márcia? Tá mudo o teu... Eu não entendi o que você falou, que da minha área, eu não entendi uma Não, palavra essa do que você questão de, falou no digamos final. assim, tu definir perfis e encontrar e fazer esse casamento de perfis de quem está querendo acessar a carona compartilhada desse modelo, eu acho que implementar isso numa plataforma, vamos dizer, numa Uber, numa Garupa, numa 99 Táxi, ela é muito mais complexa do que numa plataforma dessas, pela dimensão que a outra plataforma já adquiriu. Não sei se eu estou errado nisso. Eu não sei te dizer, mas como eu coloquei no chat, isso pode ser uma coisa configurável. Quando a pessoa faz o cadastro, ela escolhe se quer... por exemplo, quero usar o meu perfil do Facebook para combinar com outras pessoas, por exemplo, sei lá. Ou eu coloco algumas características minhas para combinar, ou escolho que não quero combinar. Não, para mim isso não é importante. Tá, Eu não, acho que isso tem aí, muita coisa perfeito. de entrada de dados. E a outra é o algoritmo que faz o match, né, das coisas. Né? Essa que é a minha curiosidade. Se implementar esse algoritmo que vai fazer esse match, vai pegar esse perfil dentro de uma plataforma, vamos dizer, de uma Uber já existente, eu acho que o grau de complexidade é muito maior, né? Ou do Garupa para nós. Eu acho que o grau da complexidade está por ter mais dados que você pode fazer match, tem mais usuários em potencial numa plataforma dessas, e também depende muito da cidade. Por exemplo, uma cidade que nem Nova York vai ter muito mais pessoas que eu vou ter que avaliar no match do que a Santa Maria, que tem um número menor de usuários. Eu acho que a complexidade em si está no volume de dados nesse caso. Que também vai ter esse problema para o aplicativo de viagens, né? A gente também vai ter isso. Então, enfim, aqui para Santa Maria, talvez um servidor ou dois sirvam. Se fosse para São Paulo, tem que ter mais servidores para computar, né? Sim. É mais de escala, enfim.
Mas não existe complexidade de de introduzir requisições. isso numa plataforma dessas já existentes? Eu acho que sempre vai ter complexidade, mas como eu disse, já tem pesquisas fazendo, propondo essa solução, então eu acho possível. Eu acho totalmente possível. Bom, Factível, uma outra questão que eu colocaria, Andrei, que eu pensei, nesse teu modelo aí que tu apresentou, ela não deixa de ser ponto a ponto, certo? O usuário, vamos dizer, ele está num determinado ponto A e quer ir para um ponto B. E ele bota esses 2 pontos ali, onde ele está e para onde ele quer ir, para verificar as rotas que vão estar disponíveis, certo? Sim. E isso, para mim, eu acho que funciona, vamos dizer, funciona bem, claro, não é essa a questão. Mas ele se encaixa perfeitamente num transporte, vamos dizer, tipo... Vou chutar esse Uber, Garupa, que é carro, tá? Onde, no geral, é uma pessoa ou um conjunto de 2, 3 pessoas que vão pegar um ponto e vão para outro, ou, vamos dizer, um compartilhado que eu vou passar na rota ali, como a Márcia comentou, o Uber compartilhado. Então, é do ponto A para o ponto B. Com essa questão que envolve, vamos dizer, o transporte, de certa forma, um coletivo personalizado, que seria a van, fazendo um papel de transporte um pouco mais de massa, qual a possibilidade de se ter, por exemplo, eu quero ir de um ponto A para um B, mas eu não tenho ninguém nessa rota do A para o B, mas eu poderia ir do A para o C e do C para o B, pegando 2 rotas que eu pudesse, digamos, integrar com 2 vans diferentes aí. Não sei se tu entendeu. Eu acho que isso aí poderia trazer uma alternativa a mais também para o modelo de vocês. Sim, entendi, sim. Entendeu? Vamos dizer que eu estou na Santa Marta não, lá na Tancredo, e quero vir para Camobi, tá? E aí eu boto, tô aqui na Tancredo e vou para Camobi. Eu tenho uma possibilidade, vamos dizer, o que vai me mostrar quais são as vans que vão fazer esse trajeto, certo? Tá. Agora, eu poderia ter um sistema me dizer o seguinte, não, tu pode sair lá da Tancredo e tu vai até o Parque da Medianeira ali, que tem uma rota, e dali tem uma outra rota que vai passar em 5 minutos ali, eu não sei, que vai para Camobi, aí tu fazer interligação de mais de uma rota, integração de rotas. Tá. Eu acho que isso aí poderia ser estou chutando aqui, né, como sugestão, poderia ser uma alternativa legal. Entendi. Ou, por exemplo, eu tô na Tancredo e quero ir lá no Itararé, por exemplo. Né? Talvez eu possa conectar com uma rota que vá da Tancredo para Camobi, mas que eu pare em algum momento e pegue uma outra rota que está integrando Camobi tá vindo de Camobi para o Itararé. E aí eu consiga fazer essa mobilidade entre rotas. Tá? Pessoal, eu acho que é isso. Eu acho que tem muita coisa a ser avançada ainda, mas eu parabenizo tanto o Andrei quanto a Márcia pelo desafio de propor um negócio, uma plataforma nova. Eu acho que tem um grande apelo de uso disso, sabe? Eu acho que essa questão da mobilidade urbana é um dos grandes problemas hoje da nossa atualidade, e cada vez vai ser pior, né? Nós vivemos isso, as grandes cidades vivem, e novas alternativas surgem. Eu acredito nessa proposta de vocês como uma alternativa bem interessante, bem legal. Tem muita coisa a ser ajustada ainda do ponto de vista disso se tornar um negócio mesmo, porque tem todas essas questões a ser analisadas aí. Mas eu acho que um grande pontapé inicial já foi dado. Assim, sabe? O Andrei tem uma bagagem acumulada aí nesse desenvolvimento desse tipo de plataforma, já teve todo esse envolvimento que teve anterior aí.
E as próprias frustrações que vocês tiveram com a Buzzy pode ser o que está impulsionando esse novo negócio aí. E aí, com a chegada do Thales agora, eu me calo aqui, fico... Um abraço, pessoal. Obrigado aí. Obrigado. Obrigada, Hélio. Eu agradeço os comentários do Clayton e do Hélio. Me surgiu uma ideia agora que poderia ser um aplicativo também com algumas modificações voltados justamente para esse transporte de vans escolares. Aí você teria um público com mais ou menos o mesmo perfil. E aí, por exemplo, o pai ou a mãe faz o plano mensal ou semestral, enfim. E aí, por exemplo, a criança está doente, aí eles não querem naquele dia, eles podem marcar no aplicativo para não pegar a criança naquele dia, por exemplo. Ou tá na casa da avó, em vez de, ou dos avós, enfim. Ou um casal que é separado, que a criança está hora com o pai, hora com a mãe. Aí pode mudar, por exemplo, o dia que onde vai pegar a criança, enfim. Ou hoje não quero que fique em casa, quero que fique em outro lugar, porque vou estar no shopping, quero que entregue lá, esse tipo de coisa. E ainda o pai ou a mãe, enfim, o avô, a avó, poderiam acompanhar pelo aplicativo o caminho da van até a escola. Tipo, dá para fazer a mesma ideia voltada para um nicho específico. Ouvindo o Hélio, agora tive essa ideia, assim. Tu tá falando aí, eu tô viajando aqui, eu acho que é uma baita ideia essa tua aí. Tu que me deu uma ideia. Não, isso aí eu acho sensacional. E eu lembro, tipo, talvez até mesmo por várias questões. Por exemplo, a minha filha, ela pegava uma van para vir para o Riachuelinho aqui. Só que ela era início da rota. Então, tinha a van que pegava ela às 5:50 da manhã, para ela chegar aqui no Riachuelinho às 5:45. Pô, tu imagina pegar uma criança, cara, às 5:50 da manhã, para largar, para chegar na escola às 7:45. Talvez se a gente pensasse numa plataforma, poderia... Oi? Que sacanagem, né? Agora tu imagina... A criança tem que sair cedo da cama desse jeito. Tu imagina se pudesse ter um aplicativo que me permitisse eu, como pai, escolher qual van que vai passar por ali vai ser mais otimizada. Sim, e ainda você pode acompanhar o horário que a van está chegando, o trajeto da van. Ah, vai chegar aqui daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos. Também, por exemplo, esse tipo de coisa, porque o aplicativo poderia acompanhar o trajeto da van. Perfeito. Fica a dica aí, Andrei. Isso que tu está comentando junta um pouco do sistema esse do VEM com o Buzzy. Tá. Fica aí, quem sabe, dá para modificar o aplicativo e fazer para um nicho específico do mercado. Olha aí. Pessoal, Alguém mais quer comentar alguma coisa da banca ou fora da banca? Sim, não. Thales? Eu gostaria de pedir desculpa pelo atraso aí, o sistema da empresa explodiu hoje aqui, aí eu tive que resolver. Mas assim, eu vejo bastante potencial nesse projeto do Andrei aí, eu acho que a experiência que ele teve com a Buzzy certamente, como o professor Hélio ali, na hora que eu cheguei estava dizendo, né, que foi influenciador, eu tenho certeza que essa experiência que a gente teve com a Buzzy, tanto para mim, para ele, para o Gabriel também está aí na reunião participando, para todos nós da Buzzy, ela foi bastante impactante no nosso crescimento e essa veia empreendedora que o Andrei criou aí, eu vejo bastante futuro aí. Desejo muito sucesso para ele e certeza que esse caminho aí vai ser o futuro. Valeu. Alguém mais quer se manifestar, pessoal? Senão a gente podia encerrar por aqui, daí a banca delega a nota. Acho que é isso, então. Obrigada pela presença de todos, obrigada pela presença da banca. Andrei, parabéns por finalizar mais essa etapa. Tá? Obrigado. Vamos encerrar agora, daí eu acho que
Fica a banca só na chamada? Isso? Perfeito. A gente pede, então, para quem não for da banca se retirar, por gentileza. Eu vou parar de gravar também. Se eu conseguir. A mãe sai aí também, viu?